Jornal Nova Era. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Está no ar pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Este é o Jornal Nova Era desta quinta-feira. Hoje, feriado na cidade de São Paulo que comemora 464 anos. Estamos aqui, ao vivo na programação da Rede Boa Nova de Rádio, trazendo hoje muitos convidados nesse 25 de janeiro de 2018. Aqui ao meu lado, o presidente da Fundação Espírita André Luiz, José Antônio Lombardo, mais uma vez junto com a gente. Lombardo, boa tarde, obrigado por estar presente. Obrigado por estar presente. O Paulo Henrique de Figueiredo, ele que tem o programa Livre Pensamento, ao lado do Cláudio Palermo. Paulo Henrique Figueiredo, que prazer estar aqui contigo, boa tarde. O prazer é meu, boa tarde a você, boa tarde a todos que agora nos acompanham. Ela que é a comentarista de quintas-feiras aqui no Jornal Nova Era, é médica, é palestrante espírita, Rosana Navarras. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Damião, boa tarde, Paulo, boa tarde, seu Lombardo, todos os ouvintes e os internautas que nos acompanham. E o tema do Jornal Nova Era de hoje, a gente trouxe inclusive o Paulo. No programa Livre Pensamento, ele tem trazido muito da informação da Gênese adulterada e aí todo um trabalho que está sendo feito, e a gente vai, Paulo vai poder então... Paulo, vamos começar pelo começo. É um bom lugar para começar. É para começar. Né? Que história é essa de Gênese adulterada, Paulo? Nós podemos dizer o seguinte, o tema, ele trata da Gênese adulterada e da Gênese restaurada, porque são dois movimentos, né? A adulteração da Gênese já está sendo divulgada, muita gente que está ouvindo e está acompanhando no programa Livre Pensamento, junto com Cláudio Palermo, já fizemos um noticiário detalhado e demos os documentos, mas nós vamos fazer uma síntese para aqueles que estão agora recebendo essa informação de primeiro momento. Então é o seguinte, Allan Kardec, ele publicou em 1868 a sua última obra, que é a Gênese. Tá. Essa obra, ele tinha um entusiasmo muito grande no momento do seu lançamento. E até vou trazer aqui as palavras que ele disse, que ele escreveu. O Espiritismo, diante da ciência, aceita todos os seus ensinos sem exceção e lhe abre os horizontes que ela supunha intransponíveis. Tal será o efeito dessa nova obra. E ele ainda vai completar dizendo o seguinte, ele tinha uma convicção, Damião, de que as novas informações que esse livro traria, os novos conceitos ali apresentados, eles dariam um passo à frente para a unidade de todos os dissidentes. E ele faz a ressalva de que, no entanto, daqueles que são dissidentes por interesse ou amor próprio, não há nada que convença. Então, Kardec, quando lançou esse livro, ele percebeu que alguns pontos que causavam divergência no movimento espírita estavam solucionados. Porque, finalmente, ele estava trazendo a palavra dos espíritos para conceitos relacionados à psicologia, né, os milagres de Jesus, né, os fatos relativos ao bem e o mal, a moral. Então, esse livro, ele traz conclusão de coisas que ficaram assim, em aberto nos anteriores. Aí o livro lançado em 1868... Isso. Tá. Aí Kardec, naquele ano, ele teve um sucesso muito grande. Porque ele lançou a primeira edição e em um mês ele já estava lançando a segunda. Ou seja, foi uma repercussão boa. E lançou uma terceira e lançou uma quarta. Então, essas 4 primeiras edições, que obviamente a gente tem exemplares preservados, inclusive, cada uma dessas edições tem exemplar digitalizado disponível para quem queira fazer pesquisa e acesso. Os exemplares em francês, 1º, 2º, 3º e 4º, estão digitalizados, preservados. E eles não são, em verdade, 4 edições. São a primeira edição e 3 reimpressões. Tá. Na época não se usava esse termo, hoje a gente utiliza, que a reimpressão é quando você faz a edição de um livro e reimprime uma quantidade maior. Igual, sem alteração. Então, durante esse ano, Kardec fez 4 vezes. Ele lançou o primeiro e depois ele reimprimiu mais 3.
Tá. Então, isso é o que ocorreu. Bom, em seguida a isso, nós tivemos um grande dispersar no movimento espírita. Porque logo em seguida, em 69, em março, nós tivemos o desencarne de Rivail. Tá. Isso foi um impacto para o movimento espírita, não só na França, como no mundo. Porque Kardec centralizava toda a comunicação, a revista espírita e tudo isso. Não ficou só nisso. Em seguida, nós tivemos uma declaração de guerra do governo francês à Prússia. Em verdade, a Prússia esperava por isso, porque ela estava num processo de unificação para se tornar Alemanha. E provocaram o imperador Napoleão III, e provocado, ele declarou guerra. Mas era tudo o que a Prússia queria, porque ela foi arrastando o seu exército pelos os outros condados que estavam ali, e eles foram aderindo à Prússia, e acabou unificando a Prússia na Alemanha. Eles invadiram a França e acabando cercando Paris. E houve a tomada de Paris. E em seguida, a tomada de Paris, nós tivemos uma guerra civil. Aí a Comuna de Paris lutou contra o governo provisório às vistas dos exércitos alemães e foi um banho de sangue na cidade de Paris. Então veja que Kardec, o professor Rivail, não viu esses momentos terríveis, né? Ele se foi um pouco antes, né? Até podemos imaginar que seja providencial, né? Porque como é que Kardec ia dar continuidade numa circunstância dessa? Bom, em seguida, em 1871 para 72, assumiu a continuidade das obras de Allan Kardec um senhor chamado Lemarie. O Lemarie tinha sido um médium, né, da sociedade parisiense, mas ele tinha hoje sabemos, grandes diferenças de entendimento sobre o que era moral, né, e sobre diversas outras questões também científicas do espiritismo. Ele tinha divergência. Ele e mais alguns outros dissidentes não concordavam com as conclusões que os espíritos tinham oferecido a Kardec. E achavam que, em verdade, tinha que caminhar o espiritismo para outras ideias, que eles achavam que eram mais adequadas. Ideias mais místicas, né, ideias diferentes do que era a proposta original. Bom, aí a gente pega aqui, Kardec falou, nós vamos unir os dissidentes, não os que têm o interesse ou o amor próprio. Então, o que é o amor próprio? Eu sei mais do que Kardec, né? Então, o Lemarie foi invadido, certamente, né, por uma força não adequada, e ele precisava fazer a reimpressão de um livro que praticamente o movimento espírita ali não estava acompanhando. Porque desde o seu lançamento ocorreu todo esse ato, né? Em 1868, 4 anos depois. Em 72. Tá. Então, em 72, ele ia fazer a 5ª edição. Certo. Reimprimir a 5ª Isso. edição. Então, o correto seria da reimprimir a 5ª edição. Certo. Só que ele não fez isso. Ele, possivelmente movido pelos seus interesses, ele alterou o texto todinho da Gênese. Mas não foi pouca alteração, não. Foram 260 itens, ou retirados ou acrescentados. Mas, numa pesquisa minuciosa, que no meu grupo de pesquisa, coincidentemente, a gente vem fazendo desde um tempo atrás, né, desde mais de ano, a gente está pesquisando palavra por palavra a diferença entre a 5ª e a 4ª edição. E então não são só itens que foram alterados, foram palavras, expressões. Por exemplo, onde Kardec escrevia Cristo, ele alterou e pôs o Cristo. Onde Kardec, numa frase, dizia não, ele trocou e pôs sim. Um parágrafo que Kardec vinha desenvolvendo uma ideia, ele parava numa frase e tirava o resto. Num parágrafo, ele tirava o texto de Kardec e colocava as suas ideias. E alguns capítulos ele tirou inteiro, os trechos inteiros. São, às vezes, sequência de 5, 6, 8 itens, todos retirados. E a gente está aqui, a Cristina Sarraf está aqui, uma dessas que trabalha ali de palavra por palavra, mas agora vamos tentar na prática, Paulo. E ninguém na época reclamou isso? Como é que... voltando para esse lado histórico. Ninguém parou e falou, peraí, ele está mudando a Gênese e a gente não pode ficar quieto com isso. Como foi para essa história? O que ocorreu foi o seguinte, como o Lemarie comandava a reedição, ele começou a autorizar a tradução de Kardec a partir do texto que ele fez.
Então, por exemplo, no Brasil, foi um pouco mais tardio o movimento espírita no Brasil. Então, a primeira tradução da Gênese feita no Brasil foi em 1882. Então, e eles já colocam na capa, foi pela Sociedade Acadêmica, né, que era na Corte, no Rio de Janeiro, e na capa está 1882, traduzido da 8ª edição. Então, em 82, na França, já estava na 8ª. E a partir da 5ª foi a edição adulterada pelo Le Marie, sem que ninguém soubesse. Então, ninguém ficou sabendo. Pensava-se, porque como na capa está escrito edição revista, ampliada, corrigida, e não tem ano, então, quando alguém perguntava, dizia, não, isso aqui Kardec deixou pronto. Ele deixou a 4ª edição já alterada, e a 5ª foi só uma cópia da que ele fez. Então, ficou um dito pelo não dito. Mas, em 1884, Henri Sauce, apoiado por pessoas como Leon Denis, Gabriel Delany, né, o casal Rosen, Bert Froppo, e até então o apoio também da Amélie, porque ela vai desencarnar em 83, então ela não viu essa denúncia, mas todas as outras denúncias ao Le Marie ela estava à frente, né? Receberam mensagens de Kardec, psicografadas, que diziam: fundem um novo jornal, uma nova revista. Fundem uma nova associação, porque essa está perdida. E aí, então, eles fundam a União Espírita Francesa e passam a editar o jornal L'Espiritisme. E dentre as várias denúncias que estavam sendo feitas, o Henri Sauce fez uma pesquisa item a item na Gênese e vai publicar um artigo chamado A Infâmia. E nesse artigo ele denuncia que não foi Kardec que fez a alteração. Mas, apesar de todo o alarde que foi feito pelo Leon Denis, pelo Gabriel Delany, pelo Henri Sauce, pelo Bert Froppo, o Leon Denis, o Le Marie vinha na Revista Espírita e dizia: não, isso é um equívoco, foi Kardec, eu tenho aqui os papéis que provam tal. E esse debate foi se perdendo com o passar dos anos. E as edições todas estrangeiras foram se mantendo e se reproduzindo. E as nossas gerações, então, mais presentes, perdemos contato com tudo isso que ocorreu. A gente está trazendo o Jornal Nova Era desta quinta-feira, 25 de janeiro de 2018. Nós estamos o presidente da FEAL, José Antônio Lombardo, Rosana Navarras, aqui a comentarista de quinta-feira do Jornal Nova Era, Paulo Henrique de Figueiredo, nos trazendo a informação, primeiro momento a que você que está acompanhando, chegando agora, da Gênese, o livro A Gênese Adulterado. Paulo, então, aí você trouxe aquela informação. Ele fez um levante, colocou à prática isso e repercutiu. E se a gente ainda tem até hoje, não vingou essa repercussão. Não, porque ele colocou algumas declarações na Revista Espírita para demonstrar que havia sido Kardec que teria feito a alteração. E ele fez alegações. Uma delas é assim: olha, Kardec alterou na 4ª, eu só reproduzi as alterações na 5ª. Olha, Kardec alterou nos tipos móveis. Então, a Kardec foi na tipografia e ele foi mudando as frases ele mesmo. Então, ele fez uma série de alegações. Então, vamos dizer assim, a 4ª, a 5ª e a 6ª alterada seria de 69, 68, 69. Então, essas alegações, como não tinha ninguém ali que pudesse fazer um levantamento, então acabou parte do movimento espírita aceitando, apesar dos protestos todos. Mas aí o século foi passando, né? E aí nós estamos chegando na nossa era mais moderna. O que aconteceu foi o seguinte: diversos pesquisadores, né, sabendo dessa alteração, começaram a pegar os detalhes. O que é que foi alterado? Né? Quais são as edições? A edição 4ª realmente foi alterada por Kardec, não foi? E aí os dados foram levantados. E a verdade começou a vir à tona, porque a verdade sempre aparece. Então, o que se descobriu? Que a 4ª edição é idêntica à 3ª, à 2ª e à 1ª. Então a informação era falsa, dada por Le Marie. A alteração só foi feita na 5ª. E quando se faz um levantamento na Biblioteca Nacional na França, o registro da 5ª edição é de 1872. Então, o que a gente veio a saber? A adulteração da obra de Kardec só ocorreu na 5ª,
A primeira, a segunda, a terceira e quarta são idênticas. Tá. E o registro dessa quinta edição foi feita apenas em 1872. A gente está, e lembramos você que nos acompanha, estamos em 2018, ou seja, 150 anos de lançamento da Gênese. Nada por acaso. Pulando no tempo, Paulo, tem uma carta hoje aí. Eu vou fazer uma sequência rápida, Tá. mas é o seguinte, em 98, no Brasil, o Carlos de Brito Embaçaí, que é filho do Carlos Embaçaí, que é um grande pesquisador, escritor espírita, né, contemporâneo de Leão de Herculano Pires e vários outros escritores, né? O senhor chegou a ler livro dele, né? Do Carlos Embaçaí. O filho dele, ele estava numa discussão, num bate-papo na internet, e as pessoas estavam cada um com seus livros traduzidos. E ele só tinha à mão ali um exemplar do pai dele, um exemplar histórico, porque era da terceira edição, feita por Kardec, que ele tinha conseguido para a sua biblioteca e deixou de herança para o filho. Então ele puxou na estante a edição em francês. Olha que coisa. Terceira edição, olha. Também não é coincidência, né? Porque ele não tinha nenhuma em português, ele pegou em francês. Como ele lê correntemente o francês, ele começou a ler a edição em francês, enquanto os outros, né, na internet estavam quase em português. E começou a encontrar divergências. Ele lia o texto e pensou, não, mas não é isso que está escrito. Ele disse, não, mas está aqui. E aí ele, então, redescobriu a adulteração. Nossa. Aí, muito indignado com essas circunstâncias todas, e vendo que ninguém falava mais isso, ele empreendeu a tradução da terceira edição de Kardec, que era a edição original. Então ele fez a tradução inteirinha do livro A Gênese e alardeou, olha gente, tem alguma coisa errada, mas também novo, ninguém tomou deu sequência. E hoje a gente aí o que aconteceu? Vai na tua sequência ali, eu quero tentar. O que aconteceu foi que a Confederação Espírita Argentina, quem está ali à frente é Gustavo Martinez. Inclusive ele é o tradutor das obras de Kardec. Tá. E em 2016 ele começou a receber questionamentos a respeito disso. Uma pesquisadora brasileira, diplomata, né, que é lá de Montevidéu, ela estava em viagem pela Argentina fazendo divulgação da doutrina espírita. E então o presidente encontrou com ela e perguntou, o que você sabe sobre essa adulteração da Gênese? Ela falou, eu não sei nada, mas posso investigar. E se predispôs a fazer isso. E aí ela nos diz o seguinte, olha, eu parti do princípio que não sei de nada e não tenho nenhuma resposta pronta. Eu vou atrás de uma resposta. E ela foi para Paris, na Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional da França, e ela ficou lá desde que abria até fechar, sem almoçar, virando página por página até encontrar os documentos comprobatórios oficiais judiciais na França. E ela encontrou, então, os documentos que demonstram que existem 2 depósitos da Gênese na Biblioteca Nacional e 2 autorizações de conteúdo. O primeiro depósito é em 68, depositado por Kardec. Certo, né? No lançamento do livro. Isso, e pedindo autorização do conteúdo, porque na época tinha que se autorizar também o conteúdo. Tá. Então ele tem a autorização do conteúdo e a publicação feita em 68. Tá lá. Tá, e aí tem uma segunda pedindo autorização para um conteúdo novo, que é de 72. Então está comprovado por documentos, e a Simone Privato então escreveu um livro que chama-se El Legado de Allan Kardec, e o presidente da Federação Argentina, de posse dessas informações, já traduziu, na época ele já foi traduzindo o original, e então nós temos notícia do lançamento. E aí, puxando, a gente volta para o lançamento, mas aí a gente tem hoje uma série de cartas e iniciativas no mundo hoje a partir disso. Tivemos uma repercussão muito grande no mundo a respeito disso. Você ainda, inclusive, a Rosana está com a carta ali, né? Isso. Você quer? Pode ler, então, Rosana, vamos lá. Vamos lá. Então, o César Perry, né? Nos mandou esse trecho. Isso. Para esclarecer a grave questão, o presidente da Confederação Espírita da Argentina solicitou uma pesquisa à senhora Simone Privato Goidaniche, e que foi realizada pessoalmente nos Arquivos Nacionais da França e na Biblioteca Nacional da França, localizadas em Paris.
assim como na própria Confederação Espírita Argentina e na Associação Espírita Constância de Buenos Aires. Esta pesquisa resultou no livro É o Legado de Allan Kardec, editado pela CEA, Confederação Espírita da Argentina, que demonstram que o conteúdo definitivo de La Gênese, os milagres e as predições, do único exemplar que foi depositado legalmente durante a existência física de Allan Kardec na Biblioteca Nacional da França, e que, portanto, o mestre jamais modificou esse conteúdo publicado em 1868. A USE, a União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, promoverá um seminário com a autora Simoni na manhã do dia 4 de março em sua sede. Isso. Né? E nesse mesmo dia vai ser lançado, então, a tradução, que vai ser fidedigna, porque foi a própria autora que fez. Né? Ela vem há 20 anos divulgando o espiritismo espanhol. Então, o livro foi escrito originalmente em espanhol. Ela mesma traduziu para o português e nós vamos ter o lançamento aqui no Brasil. Então, dia 4 de março é esse o livro. Então, esse livro é a versão espanhola. E nós vamos ter a versão em português agora, proximamente, em março, porque nesse livro, todos esses documentos que nós estamos citando, e muitos, muitos outros, até as provas todas das outras adulterações feitas por Lemarie estão descritas com muitos detalhes. Né? Então é um trabalho que a gente pode considerar definitivo. Documental. Exatamente. Sim. Ele resolve a questão. Sim. Então hoje, né, com os detalhes todos, quem está nos ouvindo está recebendo a notícia, alguns de Sim. primeira mão. Sim. Mas nós já acompanhando. estamos digerindo essa informação e essa questão da adulteração há anos. Desde do lançamento do livro da Privato, a gente tem acesso agora a documentos comprobatórios. Então, pode ficar todo mundo muito tranquilo de que isso está estudado no mundo inteiro e é uma informação segura. E daqui a pouquinho a gente vai trazer a palavra do presidente da FEAL, José Antônio Lombardo, de como é que a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, vai entrar nessa história aí, trazendo mais informações para você que nos acompanha. A gente vai fazer um rápido intervalo. Fique ligado. Até já. A Fundação Espírita André Luiz traz para você, ouvinte da Rádio Boa Nova, e para você, telespectador da TV Mundo Maior, uma ótima notícia. Embora enfrentando grandes desafios, a rádio e a TV estão atingindo altos números de audiência. No Ibope subimos uma posição. Já os números de sites e redes sociais são impressionantes. São mais de 380 mil páginas visualizadas por mês no site da rádio. No Facebook, mensalmente, geramos mais de 2 milhões de visualizações. Os números da TV também impressionam. O YouTube do canal a cada mês gera mais de 1 milhão de visualizações. E são assistidos mensalmente mais de 4 milhões de minutos. Já na fanpage da TV, acima de 2 milhões e 200 mil visualizações se dão a cada mês. Estes números que expressam o crescimento da divulgação espírita em rádio, TV e internet só são atingidos graças a você, ouvinte, telespectador e internauta. E a FEAL agradece o seu apoio e confiança. Vamos juntos fazer crescer cada vez mais a divulgação espírita, pois o mundo precisa dessa mensagem. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Estamos
Deus como pai e a doutrina como mãe. Bom dia a todos. Vamos então começar a nossa aula de evangelização, falando sobre os ensinamentos de Jesus. Professora, o que são espíritos? Professor, existe céu e inferno? Professor, o que são fantasmas? Fantasmas são os espíritos. Muita gente tem medo de espírito e fala que eles são fantasmas. Adaptação das obras de Allan Kardec com uma linguagem simples e ilustrada. Esta coleção ajudará no estudo do Espiritismo. Adquira pelo telefone 11 4966 5775. Acesse www.mundomaior.com.br. Estamos aqui no Jornal Nova Era desta quinta-feira, 25 de janeiro de 2018. Lembrando a você que nos acompanha, nossa gratidão, sempre gratidão. A você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Olha, gratidão. Olha, eu tenho até alguns nomes aqui. Nadir Silva Leite é sócia desde novembro de 2000. José Maria Bittencourt, desde novembro de 2000. E os mais recentes, tão importante quantos, né? A Sandra Maria Teixeira, desde setembro de 2017, Maria Aparecida Ferrante, desde setembro de 2017. Gratidão. E venha, você também, que não faz parte deste clube, venha nos ajudar a ampliar, como estamos fazendo hoje, a divulgação da doutrina espírita. Ligue 0800 12 18 38, venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova ou 2456 7109. Nós estamos hoje aqui com José Antônio Lombardo, que é presidente da FEAL, Paulo Henrique de Figueiredo, Rosana Navarras. Estamos aqui falando com você, na primeira parte do Jornal Nova Era, falamos da Gênese Adulterada, no ano que se comemora 150 anos de lançamento. Agora, Paulo, vamos trazer o seguinte, agora a Gênese restaurada, eu queria saber qual a posição, primeiro, do mundo. O que é que o mundo está dizendo a esse respeito, Paulo? Olha, essa notícia da adulteração é um fato consumado. Okay. Então isso já está confirmado por mais diversos pesquisadores do mundo inteiro. Os documentos estão todos já claros, explícitos. Já consideramos isso, vamos dizer assim, um fato passado. A adulteração é um fato passado. Tá. Qual é a notícia agora? A restauração. Tá. Porque agora é nosso dever, espíritas no mundo inteiro, é dever dos espíritas restaurar a palavra original de Kardec. Isso não tenha dúvida, né? Porque a gente fica imaginando Kardec em espírito, tendo deixado essa obra como conclusão, e depois, lá no mundo espiritual, ver essa adulteração. Sim. Então, são 150 anos de espera, não só de Kardec, mas todos os espíritas, o mundo espiritual inteiro, aguardando, então, a nós, porque eles não podem se materializar e fazer o trabalho que é nosso. Então, o que cabe aos espíritos é alertar. O que cabe a nós é tomar providências. Sempre. Né? Somos nós os responsáveis pelas Exatamente. ações. Então, e o que está acontecendo? eu gostaria também de deixar uma notícia a quem está nos ouvindo. Olha, não se preocupe que as outras obras todas estão adequadamente de acordo com o original. Não houve adulteração em Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho. Não se preocupe, não há nada ocorrendo com outros. Tudo isso está sendo confirmado pelos originais franceses. Então a gente sabe que isso não está ocorrendo nas outras obras. Fique tranquilo. É um caso pontual com a Gênese, feita deliberadamente pelo Lemarie, ou seja, todo o resto do movimento espírita é vítima. Não tem culpados. Ninguém no Brasil é culpado, ninguém sabia disso. Então a gente tem que se concentrar agora em restaurar a obra. A iniciativa, por incrível que pareça, a primeira tomada foi pelo espanhol Colavida. Historicamente é bom a gente registrar. Ele, em 71, ele era contemporâneo de Kardec. Ele pegou a segunda edição, traduziu para o espanhol e lançou na Espanha. Então a Espanha ficou resguardada durante muito tempo em virtude de ter sido feita da primeira. Da segunda edição. Da segunda edição. Que são todas iguais, né? iguais. A gente pode até resumir isso. A segunda iniciativa ocorreu em 1883, por Colville. Colville, né? Isso. Então, o que acontece? Olha que interessante. É um escritor, ele tem mais de 40 obras,
E ele narra no prefácio o seguinte, ele não sabia de nada do que estava ocorrendo na França. E ele, como médium, recebeu ali na sua casa o espírito de Allan Kardec e outros espíritos que estavam juntos e disseram para ele, olha, você vai nos ajudar a restaurar a minha palavra. E nós vamos auxiliá-lo para que a tradução seja fidedigna. E ele diz assim, eu não sou um expert em francês, mas com a ajuda desses bons espíritos, eu empreendi a tradução. Agora, olha que incrível, ele traduziu da versão original de Kardec e publicou em 1883, sem saber da adulteração da posterior. Então, quem fica se perguntando, mas os espíritos não tomam providências? Tomaram muitas, né? Alertaram Henri Souce, Gabriel Delane, alertaram Leon Denis, alertaram Corville, que fez a tradução original. Então, nós temos em espanhol, em inglês ela já pode ser trabalhada para ser restaurada, e nós temos uma notícia agora, né? De ontem, que foi a versão francesa. Então, a Federação Espírita Francesa, em seu boletim agora, que está sendo distribuído agora, ele colocou uma tradução para o francês do último capítulo do livro da Simone Privato, O Legado de Allan Kardec. Eles traduziram para o francês e publicaram, e anunciaram que já está sendo impresso. Então, recebemos a notícia de que a edição em francês, restaurada de Kardec, já está sendo impressa e deve ser distribuída agora em fevereiro. Nos informou também, e transmitimos aqui a informação do Charles Kempf, que deu a notícia de que já está nas impressoras, por curiosidade, na Polônia, e depois vai ser levado para a França e distribuído. E você tem aí a notícia, né, Rosana? Sim. E também tem a versão em espanhol pela Confederação Espírita da Argentina. Quem fez a tradução foi Gustavo Martinez e é disponível de domínio público. Está no endereço www.canet.com.ar/doc/lagênesis.pdf. Então, quem quiser aí que está nos acompanhando ter acesso à original, ela está ali em espanhol, né? Sim. E em cima você tem a notícia também em francês, né? Se você quiser Sim. ler só um pedaço? Sim. O Movimento Espírita Francofônico resgata a edição original de A Gênese. O Movimento Espírita reeditou a 4ª edição de A Gênese, a última edição registrada e publicada por Allan Kardec. O lançamento ocorre nos primeiros dias de fevereiro. Com esta providência, resgata a edição original dessa obra, antes das alterações realizadas pós-Kardec na 5ª edição de 1872, e que foi adotada em muitas traduções. Segundo Charles Kempf, a obra já está sendo impressa numa editora da Polônia. Então, nós estamos vendo o quê? O mundo se mobilizando para restaurar. Sim. Sim. Então, agora, a pergunta que não quer calar, e está aqui com a gente, o presidente da FEAL, Lombardo. E o Brasil, hein? Agora que chegamos no Brasil, qual a posição, o que a gente pode, qual é a FEAL, o que a FEAL pode estar fazendo nesse momento para, sabe, estamos falando em restaurada, a Gênese restaurada, Lombardo. Bom, eu entendo que a FEAL foi privilegiada, sendo trazido pelo Paulo, que é um dos nossos comunicadores, e que trouxe, eu comecei a ouvir esse assunto como um dos assuntos que ele abordava aqui no programa. Então, e ele conseguiu também com o Carlos, a tradução, né, do Carlos Embaçaí, com a família que vai nos ceder os direitos para nós editarmos esse livro proximamente, o mais rápido possível, já a versão mesmo original de Kardec traduzida para o português. Então, é a nossa fiquei tanto tempo aqui esperando só para falar isso, porque o trabalho que fizeram aí, que secunda tudo isso, foi fantástico. Então, agora o nosso trabalho é dar uma revisão rapidamente e preparar para a edição o mais rápido possível dessa obra maravilhosa de Kardec, porque ele falou diversos pontos lá, mas a gente que está hoje em dia vivendo na transição planetária, que sabe que o último capítulo da Gênese é a previsão de tudo. Mas os tempos estão chegando. Os tempos estão chegando. E você sabe a coincidência? Foi o capítulo mais mutilado.
Ele está praticamente desfigurado. Nossa, então, e é bom. Já é bom. Imagine o original. Então imagina o pessoal que estuda aí e fala, nossa, que maravilha que os tempos são chegados, mas agora então vai ser melhor ainda. Exatamente. Então nós estamos aí confiantes que em breve tempo, não vamos dar prazo assim, de dias, nós teremos aqui uma edição nacional completamente restaurada pela nossa fundação. Então é um privilégio que nós estamos dentro, porque por pessoas como Paulo, como nossa companheira, que estudaram tudo isso e privilégio trazer aqui para nós. Então, a gente só pode agradecer ao mestre, a Kardec, que também deve estar por desculpa a minha emoção, mas... Não, mas a emoção do Lombardo é maravilhosa. Uhul! Então a gente vai ter aí a edição restaurada na Mundo Maior Editora, da Fundação Espírita André Luiz, sabe, para que as pessoas possam ter acesso de forma facilitada, como sempre foi. Eu acho que é sempre a fé raciocinada para a doutrina espírita, sempre o nosso lema. E daí temos agora a oportunidade de ler, reler e estudar no ano dos 150 anos de lançamento do livro. Então, como eu disse, Paulo, se a gente já adorava esse capítulo final da gente, imagina agora com a nova versão. Então, e muitos outros trechos. Eu acho que a gente tem que pegar um momento de crise, porque eu sou um pesquisador do Franz Anton Mesmer, que é o criador da teoria do magnetismo animal e do passe. E o Mesmer... Cujo livro você escreveu. Exatamente, é o livro Mesmer. E ele falava assim, olha, a cura, ela se dá a partir do momento que é o ponto crítico. Os sintomas vão se agravando, os sintomas vão evoluindo, e quando chega no momento crítico, eles fazem uma curva e decaem. Então, quando se chega nesse momento crítico, é o momento da cura, propriamente dita. Então, todas essas notícias que aqui lemos, Lombardo, e que eu fico assim, essa sua emoção, ela representa para mim a emoção que nos transmite a doutrina. O Espiritismo faz isso com a gente, né? Porque o senhor está representando aqui o que realmente é o Espiritismo. Porque o Espiritismo, a gente fala, é ciência, é filosofia, é moral. Aqui nós falamos de detalhes, de estudos, de ciência, Kardec colocando a Gênese como a renovação científica. A filosofia é o próprio ensinamento dos espíritos renovando, e o senhor está trazendo a moral aí, que é o que isso tudo repercute em nós. Exatamente. O que é o valor que nós damos a isso. E esse momento realmente ele é importante, porque nós estamos fazendo ineditamente, né, participando, claro, que é um movimento global, restaurar as palavras originais de Kardec. Então, se o Lemarie fez o que o Henri Sauce chamou infâmia, que é ter adulterado, então nós vivemos... Ele deu a gente a oportunidade de fazer a restauração. Exatamente. Que é um segundo momento tão importante quanto. E nesse momento de restauração, talvez um livro que até às vezes em muitos lugares ficava esquecido na estante, né? Porque nem todo mundo se interessa, vamos tornar esses 150 anos, então, um ano do debruçar-se sobre essa obra. Né? Vamos estudar os detalhes do que Kardec quis nos dizer, inclusive vários deles inéditos, porque nós vamos ter pela primeira vez. E a gente que conhece a doutrina sabe, quem sabe, né, o próprio Lemarie que está também agitando para restaurar aquilo que ele tirou fora. Exatamente, porque Kardec ele tinha esse pensamento. Ele dizia assim, a gente vai denunciar o erro. E ele tem um texto, olha que coincidência, um trecho tirado da obra de Kardec, da Gênese, um trechinho. Ele diz assim, os inimigos do Espiritismo, eles lutam porque vem a grandeza da proposta espírita. E olha a beleza de Kardec, esse trecho foi tirado. Nossa. Ele termina dizendo assim, os inimigos vão voltar ao bem, porque esse é o destino de todos os espíritos. Olha que beleza que Kardec. Isso foi tirado, né? Do trecho. Mas agora, restaurando, é a mensagem dele. Olha, gente, quem fez isso, não importa, ele vai voltar para o bem. E por que fizeram isso? Porque é muito grande o Espiritismo. É muito forte a mensagem. Então ela traz realmente lutas terríveis. Sim. E a gente viu que até que ponto chega a luta de mutilar o livro dele. E a Rosana, você tinha um livro ali, era para mostrar o livro da Simone mais uma vez, até para acompanhar. É o legado de Allan Kardec. Isso. Aí esse livro foi oferecido, que podia, Paulo, pela autora. Foi oferecido pela autora. A Simone Privato pediu, tá ofertando ao senhor, já estamos entregando também a FEAL. Então esse livro aqui traz todos os documentos,
todas A as comprovação, explicações. E ela é uma pessoa extremamente dedicada, estudiosa, mas também emotiva como o senhor. Né? Ela também é tocada pela emoção. Ela é mãe, né? Ela é diplomata, o marido também é diplomata, tem crianças, tem uma família que ela cuida com muita dedicação. Então, você imagina que deve ser essa vida, né? Eu imagino. A dedicação a filhos e, ao mesmo tempo, a livros, a pesquisa. E a doutrina. Né? Então, certamente, ela está, neste momento, nos acompanhando. E sabendo, eu mandei um e-mail, avisei o que ia ocorrer hoje. E ela, então, nos mandou um e-mail com uma declaração. Você quer ver? Simone Privato, autora de O Legado de Allan Kardec, ela escreveu: Caro Paulo, minhas palavras não conseguem expressar a felicidade que sinto diante do renascimento de La Gênese para os leitores da língua portuguesa. Tampouco consigo manifestar toda a gratidão que tenho por todos aqueles empenhados nessa causa. Por favor, transmita ao senhor Lombardo meu mais profundo agradecimento. Agradeço imensamente à Fundação Espírita André Luiz inestimável trabalho em favor da restauração do conteúdo de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, conforme Allan Kardec publicou em 1868. É fundamental que haja traduções fiéis, que se esclareça amplamente a opinião pública sobre a adulteração, que se promova a união de esforços do movimento espírita para que o conteúdo adulterado seja definitivamente substituído pelo texto que Allan Kardec publicou. O trabalho da Fundação Espírita André Luiz tem sido, portanto, da mais alta importância em todo esse processo, Lombardo. Vamos nos esforçar para o mais breve possível, termos aí para o nosso público, nossos amigos, né, da Rede Boa Nova, da Fundação André Luiz, para já oferecer um volume aí devidamente atualizado. Eu gostaria, inclusive, de fazer um comunicado a quem está nos acompanhando. Nós, quando soubemos da sua iniciativa, Lombardo, nos lembramos prontamente do trabalho que o Carlos de Brito Ibaçaí já havia feito em 98. E também podemos considerar, olha que incrível, são 20 anos. 20 anos da iniciativa pessoal dele de traduzir. Então, quando o senhor nos disse que ia fazer essa atitude, eu lhe falei, olha, vamos tentar contatar o Carlos de Brito em Ibaçaí. Né? Então, o Marcelo Henrique, que é um pesquisador, escritor espírita lá de Florianópolis, que tem uma proximidade com o Carlos de Brito em Ibaçaí, avisei a ele a sua iniciativa, mais coisas que não são coincidências. Ele me respondeu, vou trabalhar junto a Ibaçaí e avise o Lombardo que eu tenho grande gratidão pela FEAL. Então você vê que vai se formando uma rede, né, de trabalho, dedicação e amizade. O Marcelo Henrique contatou a dona Carmen e o Carlos de Brito e eles, emocionados, prontamente cederam não só o direito de publicação, como também os direitos autorais que revertam para a FEAL e as casas André Luiz, essa notícia que eu trago agora de primeira mão. Então, o texto que o Ibaçaí fez, agora ele vai receber uma dedicada revisão. Comparada com o original. Palavra a palavra, nós vamos verificar também as expressões francesas e o conteúdo doutrinário, de tal forma que a gente ofereça, então, não só esta obra, que já está digitalmente à disposição, mas uma versão impressa que seja digna da gente estudar, comparar e restaurar as palavras de Kardec, neste momento que eu acho que é um momento muito importante. Certamente, Lombardo, muitas outras editoras, certamente, né, o movimento espírita está todo unido, não só o do Brasil, como do mundo, em restaurar, mas a FEAL faz a sua parte. Exatamente. Né? Inclusive, aqui é importante dizer que aqueles que já publicam o livro que está adulterado têm uma tarefa redobrada, que é a de publicar a restaurada. Então, eu acho que a iniciativa da FEAL, inclusive de grande representatividade no Brasil, eu considero que é um momento histórico. Com emoção, Lombardo. Agora, para falar o que agora, né, Lombardo? Gratidão, gratidão. Realmente a palavra é gratidão, né, aos espíritos que conduzem isso aí, né, ao mestre, que está restaurando também a palavra do mestre, né? Sim. Através da Gênese. Então, é algo realmente maravilhoso para nós, em termos de doutrina, em termos de literatura. E eu acho que também estamos vivendo um momento que também traz, figuradamente,
uma união de propósitos. Porque nós estamos falando de pessoas envolvidas nesse processo, como a Privato falou, né? É um processo de restauração. E ela está lá em Montevidéu. Nós lemos uma carta que foi pronunciada na Argentina, em Bogotá. Sim. A Simone está em Montevidéu, escrevendo para nós, estamos em São Paulo. O Embaçaí está no Rio de Janeiro. O Marcelo Henrique, que fez o contato, está em Florianópolis. Olha, né? O Charles Kempf, que nos mandou a notícia, está na França. Então, é uma globalização. Uma globalização. Exatamente. E olha, isso era a intenção de Kardec, o mundo se unindo em torno desse propósito. É a nova era. Nesse mundo, tem algumas participações de ouvintes aqui. Deixa eu trazer, eu vou tentar trazer todos eles para a gente poder, o Paulo, a gente comentar no final. Ó, boa tarde, sou Daisy, moro no Texas. Uma pergunta sobre a Gênese. Tem um exemplar... Ela está completando a globalização. Olha só, eu tenho um livro exemplar digitalizado que está escrito primeira edição, mas o capítulo 6, item 58, fala sobre diversidade dos mundos. Isso significa que essa é uma versão adulterada? Muito importante a colaboração Vejam como dela. está a tradução do Gilon Ribeiro, com adaptação na diagramação. Aí eu tenho mais uma aqui, a Andréia de Marcondes. Boa tarde, pessoal. Tenho uma pergunta para o Paulo. Gostaria de saber se na internet existe alguma tradução livre para o português da edição da Gênese. Eu gostaria muito de ler essa edição original, que não foi alterada, que é aquele e-mail, que é aquele site que a gente comentou. E acabei também... de reler a Gênese da editora LAC. Por favor, me informar se essa edição é adulterada. Não tem jeito. Mas... Como saber se eu tenho um livro sem adulteração? É uma pergunta que muita gente está fazendo aí. Então, assim, todos que estão aí nos acompanhando, não vá pelo que está escrito no frontispício. Porque enganados até pelo anúncio do Lemarri, muitos colocam 68, colocam que é da primeira edição. Então, eu vou dar uma dica que é rápida. Abra no capítulo 6. Vá ao item 58. Se você encontrar a ciência como título, é a versão original. Se tiver diversidade, subtítulo, a ciência. Se o subtítulo for diversidade dos mundos, é adulterada. Então, mesmo que está escrito lá, foi da primeira, vá lá. Então, por exemplo, a da LAC é adulterada, todas as outras brasileiras são adulteradas, né? Então, nós temos no Rio de Janeiro uma versão da CELD, que já foi feita da primeira, mas ainda sem saber de todas essas informações, e tem digital a do Embaçaí, que pode ser baixada, que será a base da publicação da FEAL. Então, é isso que nós temos aí disponível. Mas também já temos... em espanhol, quem quiser ler em espanhol, tem a da Argentina. Mas a gente sabe também que não é todo mundo que tem acesso a esses recursos digitais. E a leitura do livro digital também não é cômoda. Então, os exemplares impressos restaurados vão ser a dedicação, o presente que o movimento espírita vai dar certamente esse ano, e que a FEAL só está, por meio dos meios de comunicação, tomando a dianteira de pronunciar-se. E certamente nós vamos ter o pronunciamento de todas as outras editoras e entidades. E nós poremos todo o nosso empenho realmente para editar brevemente esse livro. Isso, exatamente. Então você que tem o seu exemplar em casa da Gênese, vai a dica. Capítulo 6, item 58. Se o subtítulo for A Ciência, é a edição correta, original. Se tiver diversidade dos mundos, é adulterada. Aí você já vai na primeira página e escreve edição adulterada. Tem jeito, e guarda ela na estante para comparar com a edição que vai ser a nova. Aí o trabalho todo. Então já tome a sua iniciativa já escreva aí na primeira página edição adulterada. E até se você quiser, tira uma foto, coloca aí nas redes sociais, põe aí na mão do Maior, que a gente vai divulgando já essa iniciativa na expectativa das edições restauradas em português. Só não dá para responder o Luiz Carlos Geraldo. Ele fala: Paulo, sobre a Gênese, fala-se que o universo como um todo originou-se de uma explosão. Agora, como explicar o movimento de rotação e a translação da Terra a 110 mil km por hora para completar os 365 dias? Isso é o acaso? Isso é assunto para o livre pensamento tá com bom, o Cláudio, e a gente Carlos, vai continuar esse assunto nos próximos programas. Que aí dá para conseguir dar sequência. Gente, está terminando o programa, hoje, 25 de janeiro. Acho que
toda a ideia, né? Lombardo, a gente agradece a sua presença e Eu é que esse trabalho. agradeço. E a oportunidade, né, Lombardo? Que bom. Eu queria só, para a gente finalizar, né? Que você pudesse, então, tá passando mais uma vez para as pessoas. Então, a FEAL, a Editora Mundo Maior, então, vai publicar, então, a Gênese Vai publicar. Já restaurada. estamos já empenhados em o mais breve possível, com a maior perfeição possível também, de trazer, né, um livro, porque, sabe, eu gosto de ler alguma coisa na internet, mas eu gosto de pegar um livro na mão. E é isso que vamos proporcionar ao público. Tá aí, então, Paulo, parabéns aí por todo esse trabalho, com toda a equipe aí, por mais essa pesquisa, nos trazendo, nos esclarecendo aí. Parabéns, viu, Paulo? E agradecemos também àqueles que estão nos ouvindo e que direta ou indiretamente participaram dessa pequena parte, né, da restauração, que é muito maior. Então agradecemos aí a todos os que colaboraram, principalmente a Carlos Embaçaí e a esposa Carmen, que esperou por 20 anos, né, também que a sua iniciativa tivesse resposta, e ela está aqui. Né? Tá aí. Paulo, obrigado. Paulo Henrique Figueiredo, obrigado. José Antônio Lombardo, obrigado. Rosana Navarras, obrigado por estar junto com a gente hoje aí. Você, Damião. Dia de parar e de falar de Gênese restaurada, né? É isso mesmo. Tá aí, agradecer a Cristina Sarraf que está aqui com a gente, Cristina, dando força aqui pra gente. Agradecer a Guilmar Santana também aqui, dando toda uma força. O Jornal Nova Era estará de volta amanhã. Boa tarde. Opinião. Jornal Nova Era.